começou muito bem a partida, logo no início ali, o Pulgar fez de cabeça, 1-0, cruzamento da direita, depois uma bela jogada, o Gerson enfiou a bola para o Plata, que tocou por cima do goleiro, e aí o Danilo, ainda assim, fez de cabeça também, 3-0, pouco menos de meia hora de jogo. O Flamengo muito bem no primeiro tempo, e aí fez esse 3-0, fez a festa da torcida. Na segunda etapa, a Arrascaeta na entrada da área bateu rasteiro, fez 4-0, e aí o Pedro entrou. E aí fez a alegria da galera aqui no Maracanã. Cruzamento perfeito de Wesley da direita, de cabeça, Pedro fez o 5º gol do Flamengo. E aí depois o Pedro, ele mesmo resolveu fazer quase tudo. Driblou os jogadores do Juventude, sofreu um pênalti, bateu, o goleiro defendeu parcialmente e ele completou no rebote 6-0 aqui no Maracanã. Ouvimos, claro, os personagens dessa partida. Como a gente fez gol cedo, de bola parada e tudo mais, aí eles se sentiram cada vez mais confortáveis no campo, o Juventude cada vez menos, e nos deu esse resultado elástico. É importante que essas vitórias elas venham e nos aproxime muito desse jogo que queremos com a bola, que é o mais importante. Era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo, porque realmente é uma emoção diferente. Muito satisfeito de poder viver isso aqui no Flamengo. Esse primeiro gol, espero que eu possa ajudar mais vezes. O jogo foi marcado também por conta de Bruno Henrique. Ele que está envolvido aí em uma investigação por suposta participação em um esquema de apostas, ficou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, foi aplaudido por grande parte da torcida que esteve no Maracanã, substituiu o Plata e aí tentou ali no finalzinho ainda fazer alguma jogada, mas jogou pouco tempo o Bruno Henrique, então uma situação complicada do jogador. O Flamengo também teve um público baixo para os seus padrões nessa partida contra o Juventude, pouco mais de 28 mil pagantes, protestos contra os altos valores dos ingressos cobrados pela diretoria, que foi hostilizada, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, aqui pela torcida no Maracanã, e agora o Flamengo toca a sua vida. No sábado, clássico contra o Vasco, aqui mesmo no estádio, no Maracanã, 18h30 no sábado, e aí, já por sua vez, o Juventude no domingo recebe em casa no Alfredo Jaconi, o Mirassol. Obrigado, Pedro. Aí os números do jogo, do amasso, como diz aí a nossa tela: 68% de posse de bola do Flamengo, 32% do Juventude, que em 3 jogos tinha 2 vitórias, né? Tava ali bem, num bom campeonato brasileiro. Agora são 2 vitórias e 2 derrotas para o time de Caxias do Sul. Finalizações 18-4, 8-1 em finalizações no alvo, grande chance 7-0, 29-2 em ações na área rival, porcentagem de ações no ataque muito maior do Flamengo, do Arrascaeta e agora do Pedro também. Pedro já entra, né, já vinha jogando, mas agora conseguiu 2 gols, já se vê ali um cara que pode brigar pela artilharia. Neste momento, quem está brigando pela artilharia com o Verratti do Vasco e o Pedro Raul do Ceará é o Arrascaeta, uma fase artilheira, como a gente falou aqui nessa semana. É um Flamengo que mostrou aparentemente sua melhor versão e dá uma resposta em especial para o último encontro na Libertadores, aquela derrota surpreendente para o Central Córdoba, em que o Felipe Luiz inclusive poupou os jogadores, né? Dessa vez não, foi carga total e não parou, né? Fez 1, fez 2, continuou em cima, né, Rafa? A sintonia entre o Flamengo e a sua torcida é algo tão latejante, tão presente no futebol, Edu, que a sensação que a gente teve vendo o jogo desde o início, e o Flamengo liquida a partida com 23 minutos, é que os jogadores estavam realmente dispostos a dar uma satisfação ao torcedor, né? A pagar aquela impressão deixada na derrota para o Central Córdoba pela Libertadores. Era um reencontro com a torcida, que muito bem destacou o Pedro Torre, não compareceu em grande número, um ticket médio aí de R$115, é muito complicado para a média, né, econômica do torcedor brasileiro. E se você parte do princípio que você tem aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, são muitos jogos acontecendo durante um mês civil,
E isso certamente tem um impacto na vida do torcedor, do trabalhador médio. E o Flamengo já há algum tempo vem sendo criticado, né? O clube, na gestão anterior já era assim, na época do Rodolfo Landim, de ter se tornado um clube elitista na sua política de ingressos e não contemplando aquilo que realmente todos nós temos como percepção de juízo de valor, que é a grandiosidade numérica da torcida do Flamengo. Bom, dito isso, voltando para o jogo. O Flamengo, então, depois que liquidou o jogo, segurou um pouquinho, né? Se nós dividirmos aí a partida em 4 quartos, o Flamengo na segunda metade do primeiro tempo deu uma segurada, pisou um pouco no freio, não foi um time com tanto ímpeto como teve no início do jogo, administrou um pouco melhor, mas no segundo tempo, com a oxigenada, com a entrada do Pedro, com a entrada de outros jogadores, do Luiz Araújo, o time voltou a ter aquela vontade de fazer mais gols, e eu acho que a melhor maneira de você respeitar o adversário é você atacar, é você jogar o seu futebol, desenvolver o seu jogo. Chamou a atenção uma troca no intervalo, quando o Pulgar não volta para o segundo tempo, já tinha cartão amarelo, e entra o Luiz Araújo. Àquela altura o Flamengo passou a jogar uma espécie de 4-2-4, né? E isso foi uma demonstração clara de que o Felipe Luiz queria mais gols, queria mais qualidade, mais ofensividade, e em campo o time correspondeu, Edu. É isso, e o gol do Arrascaeta a gente viu em detalhe, né? Como ele consegue tirar com o pé e com um chute fraco até, né? Achar o gol no cantinho. Bem demais o Arrascaeta. Vamos falar de mais um jogo do Campeonato Brasileiro que acabou em demissão. No interior paulista, o Mirassol goleou o Grêmio 4-1 com direito à lei do ex.